A gente vai mais uma vez para o lado externo do plenário para conversar com o José Maria Trindade, que traz mais um convidado. Zé Maria. Pois é, olha, de repente, Carlos Aros, o plenário da Câmara ficou com quórum bom. Não é exatamente um quórum alto, mas é porque existe o trabalho dos aliados de Eduardo Cunha para esvaziar aqui o plenário. Nosso convidado agora é o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado José Carlos Araújo, que é da Bahia. Deputado, para chegar aqui no plenário da Câmara, esse processo deu muito trabalho no Conselho de Ética, né? Era um tempo em que Eduardo Cunha tinha muita força. Isso mudou? Sem dúvida nenhuma, foi um tempo difícil. Manobras e mais manobras de todas as formas, protestos, recursos de todos, legais e ilegais. Então, mas no final de quase 9 meses, o processo chegou à Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, já com 10 meses, chega ao plenário da Casa. No Conselho de Ética, quase 9 meses, mas conseguimos fazer com que votassem o parecer no Conselho de Ética. Deputado José Carlos Araújo, a gente vê claramente que se não fosse uma intervenção externa, ou seja, a ação do Supremo Tribunal Federal em afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara e também do mandato parlamentar, a coisa seria até muito mais difícil. É isso mesmo? É verdade. Eu tive muitas vezes com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tivemos lá protestando, eu, o relator e o vice-presidente, tivemos lá por várias vezes, mostrando que não era impossível trabalhar com o Conselho de Ética daquela forma. Ele atrapalhava de todas as maneiras, de todas as formas, trocou relator, trocou deputados, vários deputados do Conselho foram trocados deliberadamente para votar a favor do Eduardo Cunha, mas na hora que o Supremo Tribunal interviu e afastou o Eduardo Cunha, a coisa fluiu com muito mais naturalidade. Agora, o interessante, Carlos Aros e Vitor Laredina, é que já existem lá outros processos, né, com pedidos de cassação. Uns graves, outros nem tanto, né? Os processos que estão lá não têm muita gravidade, mas são pedidos que os partidos se acharam prejudicados e fizeram a representação, e nós temos que analisar cada um dos processos. São quantos? São 4 processos. 4 processos que ainda restam, né? 4 processos que chegaram mais recentemente, depois do Eduardo Cunha. Pois é, o processo agora, depois da fala do relator do processo, o deputado Marcos Rogério, fala o advogado do deputado afastado, Eduardo Cunha, né? É uma parte importante da sessão, porque o advogado deve apresentar, né, o que é considerado de grandes munições, mas na verdade podem ser apenas 3 questões de ordem. Uma para separar a cassação da manutenção dos direitos políticos, outra para reduzir a pena, a possibilidade de redução da pena, e outra arquivo, né? Não há muita capacidade para ele. Eu acho difícil todas essas 3 questões que você levantou, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin, afastou essa possibilidade, tanto o ministro Fachin do Supremo Tribunal, como o próprio presidente da Casa afastou a possibilidade do fatiamento da votação. Portanto, terá que ser votado da mesma forma que foram votados os outros processos de cassação que correram no passado no Conselho de Ética. Agora, deputado José Carlos Araújo, um dos pontos mais discutidos aqui com relação a Eduardo Cunha é onde estão os outros parlamentares, né? São 45 deputados envolvidos na Operação Lava Jato. Por que só Eduardo Cunha? Bom, aí essa pergunta eu não posso responder, porque os processos estão em andamento, ainda não foram denunciados. O Eduardo Cunha, porque as coisas ficaram mais evidentes, ficaram mais claras, e o presidente da Casa tinha que dar o exemplo, talvez por isso. Mas os outros processos estão em andamento e certamente andarão também na direção do Eduardo Cunha.
É isso, é o presidente do Conselho de Ética daqui da Câmara, deputado José Carlos Araújo. Muito obrigado por sua atenção aqui na Jovem Pan, de vir aqui trazer aos nossos ouvintes, né, essas palavras aí do presidente do Conselho de Ética. Obrigado. Obrigado, Jovem Pan, por esclarecer a sociedade brasileira aquilo que ela quer saber. Se a sociedade brasileira será ouvida, porque o que nós temos que dar satisfação aqui é o povo brasileiro. No meu caso, ao povo da Bahia e aos meus eleitores.